Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Estou aqui debaixo de chuva, fazendo um vídeo aqui. Vou falar sobre suculentas que atraem mais cochonilhas. Não dava para esperar porque eu fui convidada aí pela amiga Keila Martins, lá do canal Suculentas e Muito Mais com Keila Martins. Muito obrigada, Keila. Fiquei muito feliz por você ter lembrado de mim, fazer esse convite. É uma oportunidade de mostrar aqui para todo mundo as suculentas que dão mais cochonilhas. E eu vou mostrar aqui todas as minhas suculentas que deram cochonilha um dia, mas depois eu vou selecionar as 5 que mais davam cochonilha. E eu quero convidar as amigas aí, a Diva Almeida Suculentas e Mais, e a Bel, lá do canal Bel Pedacinho do Céu, a mostrar pra gente as 5 suculentas que mais dão cochonilhas aí nos seus cultivos. Vou deixar marcado aqui o arroba aqui dessas meninas, da Bel, da Keila e da Diva, para que vocês possam conhecer o trabalho delas. Olha como vocês veem como que tá molhado aqui, gente, as suculentas estão todas encharcadas. E começando aqui as que gostam de... As que geralmente pegam cochonilhas, é o McDougall. Ela aqui no sol pega cochonilha. Também independe do local, né? Mas quando ela está no local mais assombreado, a tendência é ter mais cochonilhas. Além de cochonilhas, ela ainda adquire pulgão quando está no local assombreado. Mas assim, cultivada ao sol, um lugar bem arejado, aqui ela está no varal, então não atrai tantas cochonilhas, mesmo assim é preciso ficar de olho. Assim, cultivada à meia sombra, como é o caso dessa aqui, ó, e já tá aqui cheio de lesmas, não sei se vocês vão ver, mas ela já tá cheia de lesminhas aqui. Nesse caso aqui, ela dá muito mais bracinhos, esses bracinhos dela é onde que as cochonilhas mais gostam de ficar. Então, nesse tipo de cultivo aqui, a McDougall, ela dá muita cochonilha. Mas não é mais um problema meu aqui, como eu tinha antes, né? Eu estou falando de antigamente. Hoje em dia, eu não tenho tanto problema mais com cochonilhas nas suculentas. Mas se você tem dessa aí, é bom vocês ficarem de olho em todas essas que eu vou apresentar aqui para vocês, porque são suculentas que, não só aqui comigo, mas vejo várias pessoas falando que atrai cochonilhas. O Sedum Palmeri também, tanto esse pequeno quanto o das folhas maiores também atrai bastante cochonilhas, principalmente se cultivado à meia sombra, onde um local que não seja tão arejado, né? Eu cultivando aqui nas garrafas, eu não tenho mais esse problema. Olha, esse aqui é o grande, ele está maravilhoso. Não tenho nenhum problema com cochonilha mais, desde que eu comecei a cultivar ele aqui nas garrafas. Mas eu acredito que o problema não... eu acredito que não seja pelo fato de estar na garrafa, mas sim pelo fato de estar em local mais arejado, né? Porque ele está suspenso. A pálida ou híbrida de pálida também dá muita cochonilha. A gente percebe quando ela atrofia as folhas. Então, como elas têm folhas grandes, raramente, quando a gente percebe, já detonou. O Sedum trelesi também, ele é muito compacto, assim, cultivado ao sol. Mesmo cultivado à sombra, ele dá bastante, ele dá 3 brotações, então isso dá muita cochonilha, ele vai diminuindo as ponteiras. E quando a gente percebe, já nem tem como fazer nada. Geralmente eu corto as ponteiras e jogo fora porque não dá nem para combater. Principalmente quando ele tá assim pendente, as cochonilhas vão para a ponteira dele, então fica mais difícil para a gente ver. E quando tá infestado, é muito difícil acabar com cochonilha. A glauca também, ela dá cochonilhas, principalmente porque ela dá muitas mudas. E quando a gente levanta as folhas dela, então debaixo do caule é lotado de cochonilhas. A pomilha também tem o mesmo, né? É o mesmo jeito, por causa das mudinhas que estão por baixo, fica escondida e lota de cochonilha. Milky Way também atrai cochonilhas. Quando a gente percebe, no caso que ela não atrofia as folhas, mas ela diminui. Quando a gente percebe que as folhinhas do centro estão bem pequenininhas, bem sem brilho, é porque está cheia de cochonilhas. Mas ela também cultivada num local com bastante sol,
dá menos cochonilha, né? É muito raro aí também dar cochonilhas. Ela não é comum dar cochonilhas assim nas hastes. É cultivada assim em cuia suspensa, é quase que não dá cochonilhas, né? Às vezes, assim, dá algumas cochonilhas, mas não é tão comum. E ela costuma despencar as folhas e muitas das vezes, quando ela despencam as folhas, pode ser que tenha algumas cochonilhas que ficam próximas às folhas secas. Então, isso acontece muito aqui também, dela dar cochonilha perto onde está em folha seca e acaba despencando o resto das folhas. Não sei se acontece aí com você, mas eu descobri esse detalhe aqui. Então, ela começa pelo caule perto das folhas secas e quando ela apresenta, aparece as cochonilhas na ponteira, que a gente vê o problema, ela já está com infestação muito grande e aí é preciso retirar a ponteira. Mas é uma suculenta muito linda, muito fácil de cuidar. Eu gosto de cultivá-la assim na garrafa, porque ela fica bem compacta e bem colorida. Na verdade, eu gosto de cultivar várias suculentas na garrafas, né? E a Milky Way é uma delas que eu achei que deu super certo, né? Além da Francesco Baldi, a Milky Way deu muito certo na garrafa PET. Fantôme também, gente, Fantôme costumo também encontrar cochonilhas, né? Eu encontrava cochonilha nela dependendo da época, assim, se fica num local mais escondido, já costumei achar cochonilha, né? Então eu tô falando aqui todas as suculentas mesmo que eu já tive que combater cochonilhas. Algumas mais, algumas menos, né? E como eu disse, eu vou selecionar as 5 mais que mais dão cochonilhas aqui, se eu não ficar de olho e não cuidar sempre. Querência, tem muita gente que fala que a querência dá muitas cochonilhas. Aqui comigo, só as cultivadas num local que não pega tanto sol. Esse aqui, na concha, que tá pegando bastante sol, coloridinho assim, não dá tanta cochonilha. Mas as de sombra dá cochonilha. Morning Light. Morning Light também atrai bastante cochonilha, porque é uma suculenta que forma colônia. Então, todas as suculentas que formam colônia têm essa tendência, porque as mudas acabam sendo assombreadas, né, pela planta mãe. Então, isso faz com que dá bastante cochonilhas. Chaviana já começa cochonilhas pelo miolo, ela é muito lotada de cochonilha. Esta aqui é uma Ripley Water, uma coisa assim. Vou deixar o nome aqui para vocês. Ela também é uma suculenta que eu tenho recente, dá muita cochonilha, foi o que eu percebi nela. Ela atrai bastante cochonilha. Mas aqui, ó, mesmo na haste, vocês podem ver que está livre de cochonilha. Não, apesar do tempo, né? Elas não estão com cochonilhas. Mas também, gente, a chuva tá tão forte aqui que eu acho que cada pancada de chuva que elas levam, o inseto que tiver vai embora. A Echeveria Angel, essa realmente me deu bastante trabalho aqui, desde que eu adquiri. Fred Ives também é uma suculenta que dá bastante cochonilhas, e no caso dessa aqui também, a gente percebe com o atrofiamento das folhas. Começa a entortar as folhas e aí a gente percebe que está cheia de cochonilhas. A cochonilha costuma esconder por baixo, bem no pezinho da folha, e aí fica difícil para a gente ver. Metálica também é uma suculenta que, além dos fungos, né, gente? Todo mundo sabe aí que ela adora um fungo preto. Ela também dá bastante cochonilhas se ficar num local aí que não pega ventilação. A Deb, essa aqui, eu estou salvando ela está no local sombreado, está estiolando. E é uma suculenta também que pega bastante cochonilhas e atrofia muito as folhas do centro. E depois que atrofia, raramente ela consegue se desenvolver bem. E agora, vamos lá fazer a seleção das 5 suculentas que mais dão cochonilhas. Eu separei aqui a quinta, que é a pálida, né? Ou híbrida de pálida, eu acho que essa minha aqui é uma híbrida de pálida. Ela dá bastante cochonilha. A Fred Ives assume aí o 4º lugar no quesito suculentas que atraem muita cochonilha. Então, vocês precisam ficar atentos nessas 5 que eu vou mostrar aqui para vocês, porque elas realmente, se não tiver um cuidado, se não ficar sempre de olho, colocando um local mais arejado, ela dá bastante cochonilhas. A terceira é a Milky Way, mas cultivada no local mais assombreado. Como eu falei antes,
num local arejado e com bastante sol, ela não atrai tanta cochonilha. Mas assim, num local escondidinho ali, onde que fica pro lado do muro, ela dá muita cochonilha. E depois, quando a gente percebe, também já está infestado e aí já fica mais difícil para combater. Mas ela cultivada assim, não pega tanto. A segunda campeã aí é a Debbie. Ela atrofia muito as folhas e depois que pega a cochonilha, quando a gente percebe, a única coisa que eu faço aqui é despetalar ela toda, tirar as folhas e colocar para fazer novas mudas, porque depois da infestação de cochonilha, ela acaba atrofiando e não mais e não cresce, né? Não tem um bom desenvolvimento. E em primeiro lugar, a Angel, gente. A Angel eu acho que é universal. Então, para todas as pessoas que eu tenho conversado, que têm falado disso, desse problema, a Echeveria Angel é a que mais dá cochonilha. Mas ultimamente, eu tenho usado um sulfato de cobre, que eu não sei se todos contém o cálcio, mas esse que eu tô usando, ele contém o cálcio, e o cálcio ajuda muito no combate aí às cochonilhas. Então, faz bastante tempo que eu não tive mais esse problema com cochonilha, nem na Angel, nem nessas outras que eu mostrei para vocês. Então, cochonilha que deu uma trégua. As únicas cochonilhas aqui que eu precisei até de comprar um inseticida sistêmico, que foi o Evidência que eu comprei, ainda estou em teste, foram as cochonilhas de raiz, gente. Cochonilha de raiz, às vezes acontece aqui da planta ficar amarelando, e quando eu vou olhar tem cochonilha de raiz. Então eu comprei o Evidência para poder estar aplicando no substrato e também para matar algum outro tipo de bicho, como aquelas lagartas que ficam no substrato, que comem a planta. Mas as cochonilhas das folhas, eu não tô tendo problema mais. E eu já fiz um vídeo falando do sulfato de cobre, então não vou me aprofundar mais nele aqui. Se você quiser saber qual o sulfato que eu estou usando, que tá me dando esse benefício aí de não deixar as suculentas ficarem com cochonilhas, é só você clicar nessa fotinha que está aparecendo aí no vídeo, que você vai ter acesso aí ao vídeo que eu fiz falando do sulfato de cobre que eu uso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!